Que a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu sou o evangelista Lô Martins, do Palavra Pura. E hoje eu quero te colocar diante de um dos textos mais misteriosos, mais debatidos e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos de todo o Novo Testamento, 1 Pedro 3:18-22. Escute essa pergunta com reverência. Cristo pregou aos espíritos em prisão? Quem eram eles? Mortos? Demônios? Anjos caídos? E por que Pedro coloca Noé, batismo e ascensão no mesmo parágrafo? Quem eram esses espíritos? Se esse texto for lido sem temor diante da palavra, ele vira um labirinto. Uns transformam a passagem em fantasia. Outros constroem certezas apressadas sobre uma frase difícil. Outros, por medo da controvérsia, simplesmente passam por cima do texto e nunca encaram o que Pedro realmente escreveu. Mas a Escritura não foi dada para nos deixar presos na névoa. Ela foi dada para nos conduzir à verdade. E aqui está a promessa que vai guiar todo este estudo. A resposta não está no medo, está na vitória de Cristo. Nós não vamos alimentar curiosidade perigosa. Nós não vamos transformar o invisível em espetáculo. Nós não vamos usar uma passagem difícil para fabricar fantasia espiritual. Nós vamos fazer o que o povo de Deus sempre precisa fazer quando encontra um texto profundo: abrir a Bíblia com humildade, seguir o argumento até o fim e deixar a própria Bíblia interpretar a Bíblia. E antes de mergulharmos, eu quero falar algo ao seu coração com cuidado pastoral. Compreender isso faz toda a diferença no nosso caminhar. Para que você não seja apenas um ouvinte, mas participe ativamente do cumprimento do ID através deste ministério, seja mais que um inscrito, torne-se membro do nosso ministério. Como amigo, guardião ou mantenedor do Palavra Pura, você recebe esboços em PDF, decide nossos temas e pede vídeos personalizados de uso livre. Clique em Seja Membro, semeie no Evangelho e vive Efésios 4:12, buscando o aperfeiçoamento para a obra do ministério. Agora volte comigo para o texto. 1 Pedro 3:18-22. Talvez você já tenha lido essa passagem e sentido exatamente o que muitos sentem. Primeiro vem a reverência. Depois vem a atenção. Porque Pedro começa com uma verdade gloriosa e clara: Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. O coração entende isso imediatamente. A cruz aparece diante de nós. O Evangelho pulsa. A esperança se levanta. Mas, de repente, o texto aprofunda. Pedro fala de Cristo sendo morto na carne e vivificado no Espírito. Depois fala de ir e pregar aos espíritos em prisão. Depois traz os dias de Noé. Depois fala da arca. Depois fala de 8 pessoas salvas por meio da água. Depois fala do batismo. E termina com Jesus à direita de Deus, com anjos, autoridades e poderes sujeitos a ele. Perceba o peso disso. Não é uma frase solta. Não é um detalhe isolado. Não é um pensamento quebrado no meio da carta. É uma corrente viva de ideias. E se alguém corta essa corrente, perde justamente a força da mensagem que Pedro quer entregar. Então a grande pergunta não é só o que significa espíritos em prisão. A grande pergunta é por que Pedro, guiado pelo Espírito Santo, une cruz, Noé, água, batismo, proclamação e exaltação no mesmo movimento. Por que o sofrimento de Cristo aparece ao lado do dilúvio? Por que a arca aparece ao lado do batismo? Por que a menção aos espíritos em prisão aparece tão perto da ascensão e do senhorio de Jesus? Isso não está aqui por acidente. Isso é argumento pastoral. Isso é teologia viva. Isso é consolo para crentes que sofrem e precisam lembrar que o sofrimento fiel não termina em derrota. E aqui está algo essencial desde já: Pedro não escreve esse trecho para gente fascinada pelo oculto. Pedro escreve para fortalecer cristãos feridos, pressionados, mal interpretados, perseguidos, gente que continua fazendo bem e mesmo assim enfrenta oposição. Isso muda tudo. Porque, quando você entende para quem Pedro está escrevendo, você começa a perceber por que esse texto existe. Ele não foi dado para aumentar a curiosidade da igreja. Ele foi dado para sustentar a coragem da igreja. É por isso que este estudo vai distinguir com cuidado curiosidade perigosa de revelação bíblica. Há perguntas que nascem da reverência. Há perguntas que nascem apenas da ânsia de especular.
A Bíblia responde de forma poderosa às primeiras, mas não nos chama a viver presos às segundas. O alvo aqui não é sair impressionado com uma prisão espiritual. O alvo é sair firmado no triunfo de Cristo. E eu preciso te dizer isso logo no início porque vivemos dias em que muita gente conhece frases soltas sobre Jesus, mas não conhece a estrutura da verdade bíblica. Vivemos dias em que textos difíceis são usados para gerar medo, dependência de interpretações místicas e até fascínio por temas que a Escritura nunca colocou no centro. Só que a palavra de Deus não chama a igreja para viver obcecada com trevas. A palavra chama a igreja para contemplar o Filho de Deus que sofreu uma vez pelos pecados, atravessou a morte e foi exaltado acima de todo o poder. Então, se você veio procurando sensacionalismo, este não é o caminho. Mas se você veio buscando clareza bíblica, reverência, contexto e uma leitura fiel de 1 Pedro 3:18-22, então permaneça comigo. Porque este texto, que parece abrir uma prisão espiritual, na verdade abre uma janela para o senhorio de Cristo. Repare também na ordem certa das perguntas. Antes de perguntar onde fica essa prisão, precisamos perguntar por que Pedro menciona essa prisão. Antes de discutir o invisível, precisamos ouvir o argumento visível do apóstolo. Antes de tentar mapear o além, precisamos nos curvar diante da cruz. Pedro está escrevendo para crentes que sofrem injustamente. Crentes que procuram manter boa consciência. Crentes que são maltratados mesmo fazendo bem. E, nesse cenário, ele não entrega a eles uma teoria esquisita para ocupar a mente. Ele entrega uma verdade sólida para sustentar a alma. Cristo também sofreu. Cristo também foi rejeitado. Cristo também pareceu derrotado aos olhos humanos. Mas o fim da história não foi vergonha. Foi exaltação. É por isso que esta passagem precisa ser lida inteira, com coração pastoral e com coluna doutrinária firme. Nós vamos caminhar passo a passo. Vamos ver o peso dos dias de Noé. Vamos entender por que Pedro fala de água. Vamos tratar com reverência a questão dos espíritos em prisão. E vamos chegar ao ponto onde o próprio texto quer nos levar, Jesus Cristo à direita de Deus, e tudo sujeito a Ele. Guarde isso desde o começo da nossa jornada. O centro deste texto não é a prisão. O centro é Cristo. O centro não é o medo do invisível. O centro é o senhorio do ressuscitado. O centro não é satisfazer curiosidade. O centro é fortalecer a fé de quem permanece firme em meio à pressão. Agora a pergunta sai da teoria. A madeira da arca começa a ringir, e Pedro nos leva para o mundo de Noé. Antes de perguntar onde fica a prisão, precisamos perguntar por que Pedro menciona a prisão. Essa é a chave que impede a leitura errada do texto. Se começarmos pela curiosidade, perderemos o coração da passagem. Se começarmos pela dor da igreja, entenderemos por que Pedro escreveu essas palavras. Pedro não está escrevendo para gente fascinada pelo oculto. Ele escreve para irmãos feridos, dispersos, pressionados e muitas vezes difamados. Gente tratada como estranha dentro do próprio mundo. Gente que ama a verdade, mas recebe desprezo em troca. Não é sempre perseguição com correntes ou tribunais. Às vezes é zombaria. Às vezes é isolamento. Às vezes é calúnia. Às vezes é aquele ambiente em que você faz o bem, ainda assim, passa a ser visto como problema. Talvez você conheça isso de perto. Talvez você também esteja fazendo bem e sendo mal interpretado. Por isso o chão imediato de 1 Pedro 3:13-17 é tão importante. Pedro pergunta: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas ele não para aí, como se estivesse vendendo uma fé ingênua, triunfalista, desconectada da vida real. Ele continua dizendo: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Veja como isso é honesto. Pedro não promete ausência de dor. Pedro promete sentido em meio à dor. E aqui o texto toca uma ferida muito humana. O crente busca santidade. O crente tenta responder com integridade. O crente se esforça para manter uma consciência limpa diante de Deus. E mesmo assim sofre. Mesmo assim é acusado. Mesmo assim é julgado por gente que não entende a esperança que ele carrega. Então nasce a pergunta mais pesada de todas: Deus está vendo? Permanecer fiel vale a pena?
Pedro responde apontando para Cristo, não para técnicas de autoproteção emocional. Em 1 Pedro 3, 15 a 16, ele diz que devemos santificar Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós, porém com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Isso é poderoso. Pedro não imagina uma igreja desequilibrada, agressiva, obcecada em vencer discussões. Ele imagina uma igreja firme e serena. Uma igreja que sabe responder sem perder o Espírito de Cristo. Uma igreja que sofre sem abandonar a verdade. Note como a ênfase está na esperança, na mansidão e na boa consciência. Isso já nos mostra que 1 Pedro 3, 18 a 22 não foi dado para alimentar curiosidade mórbida sobre o invisível. Foi dado para fortalecer a alma de quem está sendo pressionado por fora e provado por dentro. Pedro está escrevendo uma fortaleza pastoral, não um convite à especulação. Ele está sustentando crentes ameaçados. Então chegamos ao versículo central. 1 Pedro 3,18 começa assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Esse, pois, é decisivo. Ele liga tudo o que Pedro acabou de dizer com a obra de Cristo. Em outras palavras, Pedro está explicando por que o sofrimento fiel não é derrota. Ele está dizendo, o caminho do justo ferido não é estranho ao plano de Deus, porque o próprio Cristo entrou nesse caminho primeiro. Perceba a ordem do argumento. Antes de Pedro mencionar espíritos em prisão, ele fixa nossos olhos na cruz. Antes do texto mais debatido, ele nos entrega o solo mais seguro do Evangelho. Cristo sofreu pelos pecados. Não pelos pecados dele, porque nele não havia pecado. Pelos nossos pecados. O justo pelos injustos. Isso é substituição. Isso é redenção. Isso é o inocente ocupando o lugar do culpado para abrir um caminho que o culpado jamais poderia abrir por si mesmo. Romanos 5, 6 a 8 ecoa essa mesma glória quando disse que Cristo morreu pelos ímpios, e que Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então a lente correta para ler tudo o que vem depois não é medo. Não é fantasia. Não é fascínio pelo além. A lente correta é a suficiência da obra de Cristo. E Pedro reforça isso com uma expressão que fecha muitas portas para interpretações confusas, uma vez por todas. Isso significa obra completa. Sacrifício definitivo. Oferta suficiente. Não há aqui a ideia de um Cristo ainda tentando completar a redenção em outro estágio. O centro do texto não é uma segunda chance pós-morte. O centro do texto é que a cruz basta. A obra do Filho de Deus é perfeita, inteira e final. Com cuidado, Hebreus 9:27 nos ajuda a lembrar o pano de fundo bíblico. O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Pedro não está construindo uma doutrina de evangelização tardia para os mortos. Ele está proclamando a força eterna do sacrifício de Cristo para os vivos que sofrem agora. Ele está dizendo ao crente ferido, sua esperança não depende de decifrar todos os detalhes do mundo invisível. Sua esperança depende do fato de que Cristo sofreu uma vez por todas e venceu. Isso muda completamente a leitura da passagem. Porque quando um irmão aflito escuta 1 Pedro 3,18, ele não ouve apenas uma frase teológica bonita. Ele ouve um veredito do céu sobre a própria dor. Ele ouve que o sofrimento por fazer o bem não é sinal automático de abandono. Cristo também sofreu injustamente. Cristo também foi rejeitado. Cristo também foi tratado como se estivesse perdendo. E, no entanto, justamente por meio desse sofrimento, Deus realizou a mais poderosa obra de reconciliação da história. E aqui está o coração pastoral do versículo, para conduzir-nos a Deus. Pedro não diz apenas que Cristo melhora a nossa vida, alivia emoções ou nos entrega respostas intelectuais. Ele diz algo infinitamente maior. Cristo nos conduz a Deus. Esse é o alvo da cruz: aproximação real, reconciliação verdadeira. Acesso ao Pai. O justo sofre pelos injustos para pegar aqueles que estavam longe e levá-los para perto. Por isso essa passagem não é uma janela para a curiosidade mórbida. É abrigo para gente ameaçada. É alimento para quem está cansado. É firmeza para quem está sendo olhado com desprezo por obedecer ao Senhor. Quando o mundo chamar sua fidelidade de exagero, lembre-se de Cristo. Quando sua consciência estiver limpa, mas sua reputação estiver sendo atacada, lembre-se de Cristo. Quando parecer que obedecer a Deus está custando caro demais, lembre-se de Cristo.
Pedro havia acabado de dizer, em 1 Pedro 3,17, que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Isso confronta nossa lógica natural. O mundo diz, se você sofre, algo deu errado. Pedro responde, nem sempre. Às vezes você sofre justamente porque está no caminho certo. Às vezes a boa consciência expõe a má consciência alheia. Às vezes a santidade, mesmo em silêncio, incomoda quem ama as trevas. Então, quando chegarmos aos espíritos em prisão, não devemos entrar no texto como exploradores de mistérios escondidos. Devemos entrar como discípulos com os olhos fixos na cruz. Porque todo o parágrafo nasce desta verdade: Cristo sofreu, Cristo venceu e Cristo conduz os seus a Deus. Se você perder isso, o restante vira fumaça. Se você guardar isso, até o texto difícil se torna alimento para a fé. E então Pedro faz algo surpreendente. Para explicar o sofrimento de Cristo e a vitória final, ele puxa o leitor para uma geração antiga, endurecida e afogada em rebeldia. Pedro diz, olhe para uma outra época em que a fidelidade parece loucura. De repente, a carta sai do campo da teoria e pisa no chão pesado do mundo antigo. Noé constrói. A madeira arranja. As ferramentas batem. A arca cresce diante de olhos que não temem mais a Deus. E essa é a primeira força da imagem que Pedro escolhe. A verdade de Deus pode parecer absurda justamente no tempo em que ela é mais urgente. Ninguém ao redor de Noé enxerga o perigo como Deus enxerga. A geração continua respirando violência, normalizando o pecado, chamando de exagero aquilo que o céu já chamou de corrupção. Então Pedro resume essa cena em 1 Pedro 3,20, foram desobedientes há muito tempo, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. A espera de Deus está no centro da cena. A arca está sendo preparada, e o juízo ainda não caiu. Isso precisa ser ouvido com reverência. A paciência de Deus não é fraqueza. Deus não demora porque perdeu o controle. Deus não espera porque o mal venceu uma disputa contra a santidade dele. Deus espera porque é longânimo. Deus sustenta o tempo da oportunidade, mas o fato de o juízo não ter chegado hoje não significa que ele não virá. A longanimidade divina é misericórdia estendida, não sentença cancelada. E quando Pedro puxa a memória da igreja para os dias de Noé, ele está dizendo, aprendam a ler o silêncio aparente de Deus da forma certa. Gênesis 6:5-8 abre essa ferida sem suavizar nada. O texto diz que o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Isso não é uma falha isolada. Não é um desvio pequeno numa sociedade basicamente saudável. É uma humanidade inteira inclinada para longe do Criador. A terra está cheia de gente, mas vazia de temor. Está cheia de movimento, mas tomada pela corrupção. E nesse cenário pesado, a frase decisiva aparece como uma luz que não nasce da terra, mas do próprio Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor, em Gênesis 6:8. Esse detalhe muda tudo. Noé não entra na história como um herói autossuficiente, como se fosse o único homem espiritualmente inteligente num mundo confuso. A Bíblia não exalta Noé para diminuir a graça, ela mostra a graça produzindo obediência em Noé. Primeiro vem o favor divino. Depois vem a resposta humana. Antes de existir martelo, medida e madeira, já existe misericórdia. Antes de existir uma arca erguida diante dos homens, já existe um Deus que olha para Noé com graça. Isso protege o texto de um erro muito comum, imaginar que Noé se salvou por desempenho, quando na verdade ele obedece porque Deus o alcança. Então a cena aperta ainda mais. Em Gênesis 6:13-14, Deus declara o veredito. O fim de toda a carne chegou diante dele, porque a terra está cheia de violência, e em seguida vem a ordem, faça para você uma arca. Veja a combinação santa desse momento. Deus denuncia o mal com verdade absoluta, mas também provê o caminho de escape. Juízo e misericórdia aparecem lado a lado. O mundo antigo não está sendo tratado com ambiguidade. Deus chama a violência pelo nome. Deus não negocia com a corrupção. E, ao mesmo tempo, o mesmo Deus que decreta o fim abre um refúgio segundo a sua própria palavra. Agora imagine o peso dessa obediência em tempo presente. Noé constrói antes da chuva. Noé trabalha antes do sinal visível. Noé mede, corta e levanta aquilo que parece sem sentido para uma geração inteira. Cada tábua se torna um testemunho. Cada dia de construção expõe duas realidades ao mesmo tempo. Deus ainda está esperando, e o homem ainda está resistindo.
2 Pedro 2,5 chama Noé de pregador da justiça. Isso significa que a arca não é só estrutura. Ela é anúncio. Ela fala sem precisar de aplauso. Ela confronta uma sociedade que prefere rir da advertência a dobrar o coração diante dela. E é exatamente aqui que a Igreja de Cristo encontra um espelho. Porque, antes da chuva, a fidelidade sempre parece excessiva para quem não crê. Antes do juízo, a obediência parece rigidez. Antes da manifestação final de Deus, a santidade parece deslocada. Noé vive cercado por uma maioria que considera seu caminhar estranho. Pedro quer que o crente ferido entenda isso. Ser minoria nunca foi prova de erro quando a minoria está debaixo da palavra de Deus. A verdade não se torna mentira porque a praça inteira zomba dela. Então chega o limite da paciência divina. O tempo de espera não dura para sempre. A oportunidade que foi desprezada não fica indefinidamente aberta. E Gênesis 7,16 registra um detalhe pequeno na forma, mas devastador no sentido: o Senhor fechou a porta. Não é Noé garantindo com as próprias mãos a sua preservação final. É Deus selando o refúgio. É Deus decidindo o momento exato em que a separação entre dentro e fora se torna pública, irreversível e visível. Segurança para os que estão na arca. Sentença para os que ficaram fora. E quando a água cai, a Bíblia não trata isso como imagem infantil. O dilúvio é juízo santo. Doloroso. Real. A arrogância humana, que parecia firme, começa a afundar. A normalidade do pecado, que parecia estável, desmorona. A geração que viveu como se Deus nunca fosse agir descobre tarde demais que o silêncio da paciência não era ausência de governo. Tudo o que foi construído contra Deus revela sua fragilidade quando a santidade dele se manifesta. O mundo aprende, sob as águas, que a multidão nunca teve poder para revogar a verdade. Mas Pedro acrescenta algo impressionante em 1 Pedro 3,20. Poucas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Poucas. Muito poucas. Uma família diante de um mundo inteiro. Esse número não é um detalhe frio. É uma ferida teológica para o orgulho humano. Deus não mede fidelidade por maioria. Deus não consulta a popularidade para definir o que é verdadeiro. E aqui está o grande contraste que Pedro quer gravar na mente da igreja: a mesma água que enterra um mundo levanta a arca. Essa frase precisa descer fundo. A água é juízo para os rebeldes, mas se torna o cenário em que a preservação dos que estão na arca é confirmada. Não porque a água tenha poder salvador em si mesma. Não porque o dilúvio se torne amigo de Noé. Mas porque Noé está onde Deus mandou que ele estivesse. Fora da arca, a água testemunha a condenação. Dentro da arca, a água testemunha a preservação. O mesmo evento revela duas sentenças, uma contra a rebeldia, outra a favor dos que foram guardados pela palavra do Senhor. É por isso que Pedro escolhe Noé ao falar com cristãos pressionados. Ele não quer apenas lembrar um episódio famoso. Ele quer oferecer uma moldura espiritual para a dor do povo de Deus. Talvez você também esteja fazendo bem e sendo mal interpretado. Talvez sua fidelidade pareça estranha para amigos, família ou ambiente ao redor. Talvez a sua obediência esteja sendo tratada como exagero, atraso ou inflexibilidade. Pedro responde: olhe para Noé. A arca parece ridícula até a água subir. A minoria parece fraca até o dia em que Deus manifesta quem estava realmente seguro. E note mais uma vez a ordem que sustenta tudo. Graça primeiro. Palavra depois. Obediência em seguida. Preservação ao final. Gênesis 6:8 mostra a graça. Gênesis 6:13 a 14 mostra a palavra e o mandamento. A construção da arca mostra a resposta de fé. E o fechamento da porta pelo Senhor mostra que a segurança final pertence a Deus. Isso humilha o orgulho e consola o fiel. A salvação não começa no braço de Noé e não termina na competência de Noé. Ela começa em Deus e termina na fidelidade do próprio Deus. Então Pedro nos deixa diante de uma tensão ainda maior. Porque ele não menciona apenas uma geração antiga que não ouviu. Ele liga os dias de Noé a algo mais profundo, mais invisível, mais solene. A água já nos mostrou juízo e salvação. A arca já nos mostrou refúgio e separação. Mas Pedro não para na água. Ele aponta para seres chamados espíritos em prisão. E aqui o texto fica ainda mais profundo. Se a geração de Noé desobedece, por que Pedro fala de espíritos e não apenas de pessoas? Aqui nós entramos em um dos trechos mais debatidos de todo o Novo Testamento.
E a maneira certa de entrar aqui não é com arrogância, nem com fascínio pelo obscuro. É com Bíblia aberta, coração reverente e atenção total ao fluxo de 1 Pedro 3:18-22. Crentes fiéis, sérios e comprometidos com o Evangelho discordam em alguns detalhes dessa passagem. Isso precisa ser dito logo no início, porque o nosso alvo não é atacar interpretações históricas ortodoxas, mas pesar o texto com humildade. Pedro não escreveu esse parágrafo para alimentar superstição. Ele escreveu para fortalecer gente ferida, pressionada e tentada a pensar que sofrer por Cristo era sinal de derrota. Veja a frase central em 1 Pedro 3:18 e 19. Cristo foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. É aqui que a mente para. Quem são esses espíritos? O que é essa prisão? E que tipo de pregação é essa? A primeira leitura diz que Cristo, pelo Espírito, pregou por meio de Noé àquela geração antiga. Em outras palavras, enquanto a arca era construída e Deus esperava pacientemente, Cristo já falava através de Noé. Aqueles homens ouviram, resistiram, morreram em sua desobediência e agora estão em prisão, aguardando o juízo. Essa leitura tem pontos fortes reais. Ela se encaixa bem com 1 Pedro 3:20, que menciona os dias de Noé, e conversa com 2 Pedro 2:5, onde Noé aparece como pregador da justiça. Além disso, essa interpretação não seria estranha ao pensamento bíblico, porque o próprio Pedro afirma em 1 Pedro 1:11 que o Espírito de Cristo atuava nos profetas. Então, dizer que Cristo pregava por meio de um servo antes da encarnação não é invenção. Há fundamento para isso. Mas essa leitura encontra uma dificuldade importante. Pedro não diz apenas que Cristo pregou nos dias de Noé. Ele diz que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. E quando o Novo Testamento usa a palavra espíritos sem qualificação, muitas vezes o termo aponta para seres espirituais. Não é uma regra mecânica, mas é um peso real na balança. Se Pedro quisesse enfatizar apenas pessoas daquela geração, ele poderia ter usado linguagem mais direta. A segunda leitura entende que Cristo desceu ao lugar dos mortos entre a cruz e a ressurreição para anunciar algo aos mortos. Ao longo da história, alguns cristãos viram nessa passagem uma descida de Cristo ao domínio da morte. Outros pensaram em uma proclamação aos ímpios. Outros, em um anúncio aos justos do passado. Essa leitura tenta honrar o movimento do texto, porque Pedro diz que Cristo foi e pregou. Mas aqui é preciso caminhar com muito cuidado. O texto não diz que Jesus ofereceu uma segunda chance de salvação depois da morte. Isso não está em 1 Pedro 3. E seria perigoso usar uma passagem difícil para construir uma doutrina que entra em tensão com o testemunho mais amplo da Escritura. Hebreus 9:27 nos lembra que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se alguém transforma esse texto em regra de evangelização pós-morte, já foi além do que Pedro escreveu. O verbo aqui aponta para a proclamação, anúncio, declaração pública. Não é seguro tratar essa cena como uma campanha missionária no além. Pedro não está abrindo uma escola de curiosidades sobre o além, ele está levantando uma bandeira de vitória sobre as trevas. E isso nos leva à terceira leitura, que no fluxo do parágrafo parece a mais forte. Nela, Cristo, vivificado no Espírito, proclama sua vitória aos espíritos rebeldes aprisionados, ligados de algum modo à desobediência dos dias de Noé. Não é uma negociação com o mal. Não é um apelo por paz. É anúncio de triunfo. É o rei atravessando a morte e declarando que o juízo de Deus permanece, que a rebeldia não venceu e que o senhorio dele é absoluto. Por que essa leitura ganha tanta força? Primeiro, por causa da expressão espíritos em prisão em 1 Pedro 3,19. Segundo, por causa da ligação com os dias de Noé, que em certos textos bíblicos e no pano de fundo judaico aparecem associados não apenas à corrupção humana, mas também à rebeldia espiritual. Terceiro, por causa do final do parágrafo, em 1 Pedro 3,22, onde Pedro diz que Cristo está à direita de Deus e que anjos, autoridades e poderes lhe estão sujeitos. Isso é decisivo. Perceba o encaixe. Pedro não termina falando de anjos, autoridades e poderes por acaso. Esse tema já estava sendo preparado. O fechamento ilumina o meio do texto. Se o parágrafo termina com Cristo exaltado acima dos poderes espirituais, então a menção aos espíritos em prisão não soa isolada. Ela participa da mesma linha. Cristo sofreu, Cristo venceu, Cristo proclamou, Cristo reina. 2 Pedro 2,4 reforça essa possibilidade. Ali lemos que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou em prisões tenebrosas, deixando-os reservados para o juízo. Judas 6 diz algo muito parecido. Os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia.
Veja como a linguagem se aproxima: anjos que pecaram, prisão, trevas, reserva para juízo. Pedro conhece esse campo de ideias. Há também um eco possível em Gênesis 6:1-4, embora aqui a reverência peça cautela. Esse texto fala sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, e ao longo da história surgiram interpretações diferentes. Alguns entendem uma referência a seres angelicais rebeldes. Outros entendem uma referência a linhagens humanas. Não precisamos resolver todas as controvérsias de Gênesis 6 neste momento. Mas precisamos reconhecer que, no mundo judaico antigo, esse trecho frequentemente foi associado à rebeldia espiritual conectada ao período anterior ao dilúvio. Então, quando Pedro fala dos dias de Noé e logo em seguida menciona espíritos em prisão, existe uma possibilidade séria de que ele esteja ecoando esse ambiente de compreensão. Não para confirmar curiosidades paralelas, mas para afirmar algo maior: até os poderes rebeldes associados ao mundo antigo estão debaixo do veredito de Cristo. Essa leitura combina muito bem com Colossenses 2,15. Ali Paulo afirma que Cristo despojou os poderes e as autoridades, fazendo deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Essa imagem ajuda demais. A cruz, que parecia o lugar da derrota, se torna o lugar do triunfo. O madeiro, que parecia vergonha, se torna a proclamação da vitória do Filho de Deus. Então, em 1 Pedro 3, a cena mais provável não é a de um Cristo impotente entrando no reino da morte em silêncio. É a de Cristo declarando sua supremacia exatamente onde parecia que o mal havia vencido. E isso muda tudo pastoralmente. Por que Pedro não está levando a igreja para um labirinto místico? Ele está tirando a igreja do medo. O cristão sofre. O cristão é minoria. O cristão é ridicularizado, como Noé foi ridicularizado antes da chuva. Mas por trás da zombaria humana e além dos poderes invisíveis, existe uma realidade maior: Jesus Cristo reina. Então, com humildade e firmeza, a conclusão exegética mais provável no fluxo de 1 Pedro 3:18-22 é esta: Pedro está apresentando Cristo proclamando sua vitória aos poderes espirituais rebeldes, especialmente em conexão com a antiga rebeldia dos dias de Noé. Mas repare bem, o ponto principal do texto não depende de mapear cada detalhe do mundo invisível. O centro permanece o mesmo. Jesus Cristo não é vítima das potências. Ele é Senhor sobre elas. Quando essa verdade entra no coração, o medo perde o fôlego. O crente não precisa viver fascinado pelo subterrâneo espiritual, nem aterrorizado por aquilo que não vê. Ele precisa viver firmado no Cristo exaltado. Porque o texto mais difícil não termina em prisão. Termina em exaltação. Não termina em trevas. Termina à direita de Deus. E justamente quando Pedro já levantou nossos olhos para essa vitória, ele faz outro salto que assusta muita gente. Ele diz que a água simboliza o batismo que agora salva vocês. A água que julgou o mundo agora vira sinal de uma realidade maior. Pedro acabou de nos deixar diante da arca, do juízo e da minoria fiel. E então ele diz, em 1 Pedro 3:20-21, algo que faz muita gente prender a respiração: poucas pessoas, 8 ao todo, foram salvas por meio da água, e essa água simboliza o batismo que agora também salva vocês. De imediato, a mente de muita gente corre para um extremo perigoso. Então existe poder automático na água? Então o rito, por si só, salva? Mas o próprio Pedro, no mesmo versículo, fecha a porta para esse erro antes que ele cresça. Ele afirma com clareza: não é a remoção da sujeira do corpo. Isso é decisivo. Pedro está dizendo sem rodeios que não fala de um banho religioso, de uma limpeza física, de um ato externo capaz de operar salvação por si mesmo. A pele pode ficar molhada, e o coração continuar endurecido. O corpo pode descer às águas, e a consciência continuar acusando. Então, se o batismo salva, ele salva em que sentido? Essa é a pergunta certa. E Pedro não nos deixa responder com superstição. A frase seguinte abre o coração do texto: mas o batismo é o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, ou, conforme outra possibilidade legítima de tradução, o apelo de uma boa consciência a Deus. As duas leituras não são inimigas. As duas caminham na mesma direção. De um lado, vemos a consciência que clama por Deus, que se volta para Ele, que pede purificação, perdão e reconciliação. Do outro, vemos a consciência que se entrega a Deus, que assume diante dele uma aliança, uma rendição, um pertencimento. Em ambos os casos, o centro não é o rito vazio. O centro é uma resposta real de fé diante do Deus vivo. É como se Pedro dissesse: não parem na superfície da água. O batismo bíblico nunca foi apresentado como maquiagem espiritual.
Ele é sinal visível de uma realidade invisível, mas real. Ele é confissão pública de uma união que não nasce da força humana, mas da obra de Cristo. Por isso, quando o texto diz que o batismo salva, Pedro não está exaltando um elemento natural. Ele está apontando para aquilo que o batismo anuncia, sela e confessa, a salvação que está em Jesus. E Pedro não deixa a âncora solta. Ele fixa tudo onde precisa estar. 1 Pedro 3:21 termina dizendo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui está o fundamento. Aqui está o poder. Aqui está a chave que impede toda interpretação mágica. A água não salva por tocar a pele, Cristo salva por ressuscitar o morto. O poder não está no elemento. O poder está no Senhor vivo, que venceu o túmulo, esmagou a morte e agora comunica sua vida ao seu povo. Volte, então, à arca por um instante. Noé não é salvo porque sabe nadar. Noé não atravessa o dilúvio porque desenvolveu técnica, resistência ou coragem acima da média. Noé é salvo porque está dentro do refúgio que Deus ordenou. A arca o carrega quando o juízo desce sobre a terra. A arca o preserva quando tudo do lado de fora afunda. Esse é o ponto da imagem. O crente não é salvo por dominar um rito. O crente é salvo porque está em Cristo. E o batismo confessa exatamente isso, eu não confio em mim, eu não me apresento a Deus com minhas obras, eu fui recebido no refúgio providenciado pelo próprio Deus. É por isso que Romanos 6:3-4 ilumina esse texto com tanta força. Paulo pergunta, ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? E em seguida ele explica, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Veja como a lógica apostólica é profunda e simples ao mesmo tempo. O batismo aponta para a união com Cristo na morte e na ressurreição. Ele não apresenta um pecador autossuficiente tentando se melhorar. Ele apresenta um pecador que foi levado a participar, pela fé, da história do próprio Cristo. Perceba a beleza dessa imagem. O velho homem desce. A antiga culpa desce. A pretensão de se justificar sozinho desce. A identidade moldada pelo pecado desce. E o que emerge não é apenas alguém com uma cerimônia no passado. O que emerge é alguém chamado a andar em novidade de vida. Não é um religioso polido por fora. É alguém marcado pelo ressuscitado. Colossenses 2:12 confirma a mesma verdade por outro ângulo. Paulo diz que fomos sepultados com Cristo no batismo e ressuscitados com ele mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Note como essa frase protege o entendimento do mesmo modo que Pedro protege. Mediante a fé no poder de Deus. Não é água isolada. Não é gesto isolado. Não é forma isolada. É união com Cristo, recebida pela fé, sustentada pelo poder de Deus, confessada visivelmente no batismo. Quando a fé é retirada, sobra ritual. Quando Cristo é retirado, sobra símbolo vazio. Mas quando Cristo está no centro, o símbolo fala com beleza e verdade. Por isso, quando Pedro afirma que o batismo agora também salva vocês, ele não está contradizendo a suficiência da cruz. Ele está aplicando a obra de Cristo à vida confessada do crente. Ele está dizendo que o batismo, como sinal unido à fé, aponta para a entrada numa realidade nova, uma boa consciência diante de Deus, não porque a pessoa se tornou impecável, mas porque foi ligada ao Cristo que morreu e ressuscitou. O texto não ensina superstição. O texto ensina identificação, pertencimento, união com o Salvador. E aqui é preciso andar com temor santo. Não devemos transformar esse versículo em arma de guerra entre irmãos sinceros. Há tradições cristãs que enfatizam mais a linguagem de aliança. Outras ressaltam mais a confissão consciente de fé. Outras discutem o momento, o modo e a forma. Essas conversas existem, e podem ser feitas com seriedade. Mas Pedro não está escrevendo esse parágrafo para inflar orgulho denominacional. Ele está levantando os olhos da igreja para o Cristo ressuscitado. Se perdermos isso, perdemos o coração do texto. Atos 2:38 ajuda pastoralmente sem nos empurrar para a polêmica. Pedro diz, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Veja a unidade da resposta apostólica. Arrependimento, fé, Cristo, perdão, Espírito e batismo não aparecem como peças frias e desconectadas. Eles aparecem no fluxo vivo da conversão e da obediência. Mas, ainda assim, o centro permanece o mesmo. Não é o símbolo como ídolo.
É Jesus, em sua morte substitutiva e em sua ressurreição gloriosa, recebida pela fé e confessada em obediência. Pense nisso de forma simples. A água do dilúvio não possuía virtude moral própria. Ela não salvava por ser água. Ela executou o juízo de Deus, e ao mesmo tempo, serviu de cenário para a preservação daqueles que estavam na arca. Da mesma forma, a água do batismo não limpa pecado como o sabão limpa a poeira. O próprio Pedro nega isso. O batismo testemunha que houve juízo contra o pecado, que houve morte, que houve sepultamento, que houve ressurreição, e que agora existe uma nova consciência diante de Deus para quem está unido ao Filho. Talvez você tenha sido batizado há muitos anos. Talvez essa memória esteja guardada em algum canto da mente, quase coberta pela rotina, pelas contas, pelos dias cansativos, pelas lutas internas e pelos momentos em que a fé parece pequena. Então deixe 1 Pedro 3:21 reacender o significado. Seu batismo não foi um enfeite religioso na sua biografia. Foi confissão de pertencimento. Foi testemunho de que sua esperança não está em sua própria justiça, mas na ressurreição de Jesus Cristo. E talvez você ainda não tenha sido batizado. Então não trate isso com desprezo, mas também não trate com pressa vazia. Não reduza isso à formalidade social, nem adie indefinidamente por medo de compromisso. Busque orientação bíblica com maturidade, examine seu coração diante de Deus, e entenda o peso santo desse sinal. O batismo não salva como magia, mas também não deve ser empurrado para a margem como se fosse detalhe sem valor. Ele é a confissão visível de uma fé real. No fundo, Pedro está nos dizendo que, assim como a arca separou Noé do mundo condenado, Cristo separa o seu povo da velha ordem de morte. E o batismo é o sinal dessa travessia. Você não foi salvo porque conseguiu atravessar as águas sozinho. Você foi salvo porque foi recebido no refúgio que Deus providenciou. Mas Pedro ainda não terminou. A história não acaba na arca, nem no túmulo, nem na água. Ela termina no trono. A ressurreição não deixa Jesus apenas vivo, ela o revela como rei entronizado. É aqui que Pedro fecha a porta para a confusão e abre a janela para a glória. Depois de falar da cruz, da proclamação, de Noé, da água e do batismo, ele não termina na prisão. Ele termina no trono. Em 1 Pedro 3:22, lemos que Jesus Cristo subiu ao céu e está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Perceba o movimento do texto. Tudo começa com sofrimento. Em 1 Pedro 3:18, Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Aos olhos humanos, isso parecia fraqueza. Parecia derrota. Parecia o triunfo dos homens maus e das trevas sobre o Filho de Deus. Mas Pedro vai puxando o véu, camada por camada, até que o leitor enxergue aquilo que o Calvário escondia dos orgulhosos. A cruz não foi o colapso de Jesus, a cruz foi o caminho do rei até sua exaltação. Quando Pedro diz que Cristo está à direita de Deus, ele não usa uma expressão decorativa. Isso é linguagem de entronização messiânica. É linguagem de governo. É autoridade reconhecida. É domínio concedido e manifesto. O eco é claro em Salmos 110:1, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ouça o peso disso, Jesus não apenas venceu a morte, ele foi exaltado acima de tudo aquilo que se levanta contra Deus. Para os primeiros leitores de Pedro, essa verdade não era detalhe teológico. Era fôlego para continuar. Eles eram minoria. Eram difamados. Sofriam por fazer o bem. Eram tratados como estranhos em seu próprio tempo. Então Pedro os faz olhar para o fim da história de Cristo. Aquele que sofreu injustamente não terminou esmagado. Aquele que foi rejeitado pelos homens foi recebido em glória. O justo, ferido pelos injustos, agora reina sobre tudo aquilo que parecia ameaçá-lo. E note como o versículo termina: anjos, autoridades e poderes. Pedro amplia nosso campo de visão. Ele não fala apenas de reis terrenos, tribunais humanos ou multidões hostis. Ele ergue os olhos da igreja para a realidade invisível. Os mesmos poderes que alimentam medo, acusação, mentira e rebeldia não estão fora de controle. Eles não operam acima do trono. Eles não dividem o universo com Deus como se houvesse dois centros de poder. 1 Pedro 3:22 declara que todos eles estão sujeitos a Cristo. É por isso que Colossenses 2:15 ilumina esse ponto com tanta força.
Ali, Paulo diz que Cristo despojou os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Veja a santa inversão do Evangelho. O instrumento de vergonha vira estandarte de triunfo. O madeiro que parecia tribunal contra Jesus se transforma em tribunal contra as trevas. O sangue que parecia o sinal da derrota se torna a prova de que o preço foi pago, o pecado foi vencido e os acusadores perderam sua pretensão final. Então, quando voltamos à pergunta que parecia tão difícil no início, Cristo pregou aos espíritos em prisão. A resposta pastoral de Pedro se torna mais nítida. Sim, o quadro aponta para uma proclamação de vitória. Não para alimentar fantasias sobre o além. Não para nos tornar consumidores de especulação religiosa. Não para fazer do invisível um espetáculo. O objetivo é libertar o coração do medo. Cristo entra na morte, ressuscita em poder, sobe em ascensão e, à direita de Deus, declara ao universo inteiro que nenhum poder rival mantém a última palavra. Efésios 1:20-23 amplia ainda mais essa visão. Paulo diz que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Acima. Não ao lado. Não em disputa. Não tentando conquistar aos poucos um território ainda incerto. Acima. E o texto continua dizendo que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Isso muda completamente a leitura do parágrafo de Pedro. O texto que parecia escuro termina claro. O foco final não é a geografia da prisão, mas a supremacia do Cristo exaltado. O centro do argumento não é o poder dos espíritos, mas o senhorio de Jesus sobre eles. O texto mais misterioso termina com a frase mais segura: Jesus reina. E quando Jesus reina, o sofrimento do crente muda de significado. Ele não desaparece automaticamente. Pedro não promete uma vida sem dor. A igreja ainda sofre. A igreja ainda é ridicularizada. A igreja ainda vive cercada por uma geração que zomba da arca antes da chuva cair. Mas agora o sofrimento não pode mais ser lido como abandono final. Ele passa a ser vivido debaixo do governo de um Senhor que já venceu. Isso é essencial, porque existe um tipo de discurso religioso que só reconhece vitória quando não há lágrimas. Pedro não segue esse caminho. Ele não oferece triunfalismo barato. Ele não diz que, porque Cristo está à direita de Deus, o discípulo nunca mais será ferido, mal interpretado ou cansado. Ele entrega algo mais firme: mesmo quando o discípulo chora, o trono não treme. Mesmo quando o justo é caluniado, Cristo não perde autoridade. Mesmo quando a fidelidade custa caro, o rei continua reinando. Talvez seja exatamente isso que você precise ouvir neste ponto da mensagem. Se você está em Cristo, sua vida não é definida pelo riso da geração. Não é definida pela pressão dos poderes. Não é definida pela lembrança das antigas prisões. Não é definida pelas acusações que voltam à mente quando ninguém está vendo. Sua identidade vem do Cristo entronizado. Você não pertence ao medo. Você não pertence à zombaria. Você não pertence ao seu passado. Você pertence àquele que sofreu por você, ressuscitou por você e agora governa sobre tudo. Mateus 28:18 ecoa a mesma verdade quando Jesus declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda. Não metade. Não apenas a parte visível. Não apenas o que os homens conseguem medir. Toda. Isso significa que os poderes espirituais não estão correndo soltos fora do alcance do Rei. Eles são criaturas limitadas diante do Senhor exaltado. Por isso, o cristão maduro não vive fascinado pelo mundo invisível, nem paralisado diante dele. Ele vive firmado em Cristo. Ele não faz do diabo o centro da história. Ele não trata forças espirituais como se fossem rivais equivalentes de Deus. 1 Pedro 3:22 encerra essa inquietação com majestade: Jesus está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Agora olhe para o arco completo. A cruz abre o caminho. A proclamação expõe a vitória. A arca mostra que a minoria fiel não foi esquecida. O batismo aponta para a união com o Cristo ressuscitado. E a ascensão sela tudo com autoridade real. O que parecia um parágrafo difícil se revela uma marcha do Cordeiro até o trono.
E aqui está a beleza pastoral de tudo isso: se o seu Salvador está entronizado, sua perseverança não é loucura. Sua mansidão não é fraqueza. Sua boa consciência não é ingenuidade. Sua fidelidade escondida não é desperdício diante de Deus. Pedro não está apenas ensinando doutrina, ele está colocando coragem no peito de uma igreja cansada. Ele está dizendo: continuem. O rei já venceu. O fim não pertence aos que zombam, nem aos que ameaçam, nem aos poderes que acusam. O fim pertence ao Filho de Deus exaltado. Agora a poeira baixa. A arca fica para trás. A pergunta chega na sua casa: como viver quando a maioria parece não ouvir? Se ele reina sobre poderes invisíveis, então o medo visível também perde o trono. E isso não fica preso numa discussão teológica distante. Isso entra na sua segunda-feira, entra no corredor da sua casa, entra na pressão do trabalho, entra no grupo da família, entra no silêncio depois de uma crítica, entra até no instante em que você segura o celular, lê uma zombaria contra a fé e sente o peito apertar. Pedro não escreveu 1 Pedro 3:18-22 para gente protegida de todo confronto. Ele escreve para crentes pressionados, observados, mal compreendidos. Por isso, o texto que falou sobre arca, prisão, batismo e poderes espirituais agora encosta na vida real de quem tenta permanecer fiel quando a cultura parece andar na direção contrária. Talvez você também esteja fazendo bem e sendo mal interpretado. Talvez você esteja tentando andar em pureza, e chamem isso de exagero. Talvez você fale de Cristo com calma, e tratem sua mansidão como fraqueza. Talvez a sua dor nem venha de inimigos declarados, mas de pequenas pressões repetidas, comentários irônicos, desprezo disfarçado, cansaço acumulado. É exatamente aqui que 1 Pedro 3,15 deixa de ser um versículo decorado e vira direção de sobrevivência santa. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Perceba a ordem do apóstolo. Primeiro, Cristo é santificado como Senhor no coração. Depois, a resposta sai pela boca. Primeiro, o trono é estabelecido dentro. Depois, o testemunho aparece fora. Muita gente procura a frase perfeita para vencer uma conversa, mas Pedro vai mais fundo. O problema nem sempre é falta de argumento, muitas vezes é excesso de ruído dentro da alma. Quando o coração está governado pelo medo, a língua fala como quem está se defendendo do mundo inteiro. Quando o coração está rendido ao senhorio de Cristo, a verdade pode ser dita sem desespero. E então Pedro acrescenta, em 1 Pedro 3,16, que isso deve ser feito conservando boa consciência. Essa expressão é preciosa. Boa consciência não é orgulho religioso. Não é a satisfação carnal de quem pensa: eu humilhei alguém numa discussão, então cumpri meu papel. Não. Boa consciência é serenidade diante de Deus. É poder terminar o dia e dizer: eu não traí a verdade, mas também não traí o caráter do meu Senhor. Há pessoas certas no conteúdo e erradas no espírito. Há pessoas que defendem doutrina com uma voz que nega o próprio evangelho que dizem proteger. Pedro não aceita essa separação. A verdade do evangelho e a mansidão do evangelho precisam andar juntas. Por isso, quando você entra num ambiente hostil, físico ou digital, a pergunta não é apenas: como eu respondo? A pergunta mais profunda é: de quem eu sou? E a resposta já foi dada em 1 Pedro 3,18, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Essa frase muda tudo. Você não está tentando subir até Deus por desempenho moral, por eloquência, por controle emocional ou por reputação espiritual. Você foi conduzido a Deus por Cristo. Você não fala para conquistar identidade. Você fala a partir de uma identidade recebida. É por isso que Noé deixa de ser apenas personagem antigo e vira espelho. Ele constrói antes da chuva. Ele obedece antes da prova visível. Ele permanece firme enquanto a geração ao redor ri da madeira, ri do aviso, ri da santidade, ri da aparente demora de Deus. A maioria pode rir da arca até a água subir. E essa é uma das verdades mais difíceis e mais libertadoras da vida cristã: fidelidade quase sempre parece estranha antes de parecer sábia. Talvez esse seja exatamente o seu tempo agora. Ninguém entende por que você se guarda. Ninguém entende por que você não negocia princípios. Ninguém entende por que você continua buscando a palavra quando tanta gente escolheu o cinismo, a ironia e a indiferença. Ninguém entende por que você prefere ser íntegro a ser aplaudido. Mas Noé não constrói para parecer normal. Noé constrói porque Deus falou. O crente maduro aprende isso cedo ou tarde,
obedecer antes de ver a chuva é uma das marcas da fé verdadeira. E Pedro nos leva também ao batismo, para que a aplicação não fique apenas no campo da emoção, mas toque a identidade. Em 1 Pedro 3:21, ele diz que o batismo agora salva vocês, e logo esclarece, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, não é a água como rito externo isolado. Não é cosmética religiosa. Não é a aparência de limpeza. O centro é Cristo ressuscitado. O batismo aponta para uma vida marcada pela ressurreição, uma vida que pertence publicamente a Jesus. Então, se você já foi batizado em Cristo, lembre-se do que isso anuncia sobre você. Você não é definido pelo seu passado, nem pela memória do seu pior erro, nem pelo algoritmo, nem pela aprovação instável dos outros. Você foi identificado com a morte e a ressurreição do Senhor. O mundo tenta te reduzir a rótulos. Cristo te dá pertencimento. O mundo mede você pela reação das pessoas. Cristo define você pela vitória dele. E isso toca uma área muito concreta dos nossos dias, a presença online. Há quem fale do ambiente digital como se ele fosse automaticamente inimigo da fé, mas isso não corresponde à verdade. A mesma internet que pode espalhar barulho também pode carregar escritura, oração, consolo, ensino, correção, testemunho e comunhão. Quando usada para a glória de Deus, ela se torna ferramenta abençoada. Uma mensagem enviada na hora certa pode sustentar alguém numa madrugada escura. Um comentário cheio da palavra pode interromper uma espiral de desânimo. Uma oração escrita com fé pode alcançar alguém que está em lágrimas do outro lado da tela. E aqui é importante falar com equilíbrio e gratidão. Valorizar a comunhão online não significa desprezar a vida cristã concreta, o cuidado pastoral, o serviço mútuo, a edificação dos santos nas várias formas pelas quais Deus sustenta seu povo. Mas também não devemos chamar de perda de tempo aquilo que o Senhor pode usar como instrumento real de graça. Existem pessoas feridas, isoladas, enfermas, em regiões com pouco apoio espiritual, ou atravessando fases em que uma comunidade digital centrada na palavra se torna um lugar verdadeiro de encorajamento. Nesse sentido, os comentários, as orações e as interações da comunidade Palavra Pura podem funcionar, sim, como congregação online legítima de edificação, onde irmãos se fortalecem mutuamente, compartilham a esperança e apontam uns aos outros para Cristo. Mas até aqui, a regra continua sendo a mesma de Pedro. 1 Pedro 3,15 e 1 Pedro 3,16 não deixam de valer quando a conversa acontece por mensagem, por comentário ou por resposta pública. O dedo no teclado também pertence a Cristo. O coração por trás da postagem também precisa estar debaixo do senhorio de Jesus. Você não foi chamado para vencer discussões e perder o espírito do Evangelho. Você foi chamado para dar a razão da esperança com firmeza, mansidão e respeito. E quanto ao mundo espiritual, este texto também nos livra de dois extremos perigosos. De um lado, a fascinação doentia, aquela vontade de viver obcecado com demônios, sinais e mapas do invisível. Do outro, um medo paralisante, como se o crente estivesse sempre à mercê de forças que controlam sua história. Pedro corta os dois caminhos com uma única afirmação. Em 1 Pedro 3,22, Jesus Cristo está à direita de Deus, e anjos, autoridades e poderes estão sujeitos a ele. Então o cristão não precisa viver fascinado pelas trevas, nem aterrorizado por elas. Cristo já proclamou vitória. O inferno não dita sua identidade. O trono de Cristo dita. Talvez você tenha passado anos se vendo apenas como alguém tentando não afundar. Um sobrevivente espiritual, cansado, defensivo, reagindo a cada nova onda. Mas Pedro levanta sua cabeça e corrige essa visão. Você não é um sobrevivente espiritual por acaso. Em Cristo, você é alguém conduzido a Deus pelo justo que sofreu pelos injustos. Isso é 1 Pedro 3,18 pulsando dentro da sua história. Isso é 1 Pedro 3,21 limpando sua compreensão do que significa pertencer a Jesus. Isso é 1 Pedro 3,22 lembrando que, acima da pressão da cultura, acima da hostilidade das pessoas, acima do barulho visível e invisível, existe um rei entronizado. Então permaneça firme. Não pela força da sua personalidade. Não porque a maioria vá aplaudir. Não porque você consegue explicar todos os mistérios do mundo invisível. Permaneça firme porque Cristo reina. Permaneça firme porque sua consciência pode descansar nele. Permaneça firme porque a arca verdadeira não é feita de madeira, é o próprio Cristo. E quem está nele pode atravessar zombaria, pressão, atraso, lágrimas e confrontos sem perder a esperança. E agora, antes de terminar, guarde a frase que amarra todo o texto. Guarde isso.
Este texto não foi escrito para aumentar o seu medo, mas para afirmar a sua esperança. O que parecia um corredor escuro de interpretação termina diante de uma porta aberta para a confiança. E agora, antes de encerrarmos, segure com firmeza a linha inteira de 1 Pedro 3:18 a 22, porque quando essa linha se encaixa, o mistério deixa de ser neblina e vira chão debaixo dos pés. Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, como Pedro afirma em 1 Pedro 3:18. Noé nos mostra a paciência de Deus, o juízo santo e a salvação de poucos no meio de uma geração rebelde. Os espíritos em prisão apontam para poderes rebeldes diante da proclamação vitoriosa de Cristo. E o batismo aponta para uma boa consciência diante de Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, não para um rito vazio, nem para a água tratada como mágica. Esse é o eixo. Esse é o centro. Esse é o fio de ouro que impede a leitura de se perder em curiosidade e devolve o coração ao lugar certo, Jesus Cristo. Então, a pergunta do título, a resposta precisa ser dada com reverência e clareza. Cristo pregou aos espíritos em prisão? Sim, Pedro apresenta uma proclamação real. Mas Pedro não nos entrega um espetáculo para alimentar fascínio pelo invisível. Ele não abre uma porta para fantasias sobre o além. Ele não nos chama para morar em especulações. Ele nos entrega uma proclamação: Jesus venceu. E perceba como o próprio texto protege essa conclusão. O parágrafo não termina em prisão. Termina em trono. Não termina em dúvida. Termina em governo. Não termina em trevas. Termina com Cristo exaltado. 1 Pedro 3:22 declara que Jesus Cristo subiu ao céu e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Essa é a verdade mais segura do trecho mais debatido. Jesus reina. O Cristo que sofreu não ficou vencido. O Cristo que morreu não ficou retido. O Cristo que foi humilhado foi exaltado. A cruz, que aos olhos humanos parecia derrota, diante de Deus se revelou o caminho do triunfo eterno. E aqui está o veredito espiritual desta passagem: o sofrimento de quem pertence a Cristo nunca será a palavra final, porque a palavra final já saiu do trono. E essa palavra é senhorio. Essa palavra é vitória. Essa palavra é Jesus à direita de Deus. Agora traga isso para a sua vida, com sinceridade. Talvez você esteja tentando fazer o bem e sendo mal interpretado. Talvez você esteja escolhendo santidade, por isso mesmo, pareça estranho para muita gente. Talvez você esteja cansado de sustentar uma consciência limpa num ambiente onde a ironia é celebrada e a verdade é tratada como exagero. E às vezes essa pressão nem vem com gritos, vem com comentários, desprezo, silêncio, rejeição e aquele peso secreto que só quem está tentando permanecer fiel conhece. Mas 1 Pedro não deixa você sozinho nesse lugar. O justo já passou por esse caminho. E ele não apenas deixou um exemplo, ele abriu uma passagem. 1 Pedro 3,18 não diz apenas que Cristo sofreu. Diz que ele sofreu para conduzir-nos a Deus. Isso muda o modo como você enxerga a sua luta. Se você está em Cristo, você não é alguém tentando alcançar Deus com esforço religioso. Você é alguém conduzido a Deus pelo Filho. Você não precisa viver preso ao medo. Você não precisa viver preso à zombaria. Você não precisa viver preso à acusação que tenta sussurrar que a sua fidelidade é inútil. O céu não está em disputa. O trono não está vazio. A história não saiu do controle. E a sua identidade não vem da aprovação da geração, mas do Cristo ressuscitado que o conduziu a Deus. É por isso que esse texto, tão difícil para muitos, se torna descanso para a alma madura. Ele nos ensina que a minoria fiel não foi esquecida. A paciência de Deus não é ausência. O juízo de Deus não falha. A ressurreição de Cristo não é um símbolo fraco. E o senhorio de Jesus não é poesia religiosa. É realidade. É verdade presente.
é a âncora para hoje. Então a resposta correta a esta palavra não é pânico. É confiança. Não é curiosidade doentia. É adoração. Não é superstição. É perseverança. Por isso, antes do fim, transforme esta verdade em oração aí mesmo onde você está. Diga ao Senhor, no secreto do seu coração: Pai, eu renuncio ao medo. Eu renuncio à necessidade de ser aprovado pela maioria. Eu recebo de novo a verdade de que Jesus Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para me conduzir a Ti. Sustenta a minha consciência diante da Tua presença. Guarda meu coração da confusão. Livra-me da fascinação pelas trevas e fixa meus olhos no Cristo entronizado. Quando eu estiver cansado, lembra-me de que o Teu Filho reina. Se esta mensagem te edificou, inscreva-se no canal. Faça isso porque aqui, no Palavra Pura, você encontra explicações bíblicas profundas, reverentes e sem espetáculo, para continuar crescendo na palavra com clareza e segurança. Deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por esse ensino. Compartilhe este vídeo com alguém que tem receio de textos difíceis da Bíblia ou que sempre ouviu opiniões soltas sobre 1 Pedro 3 e precisa enxergar o centro. E eu quero te fazer uma pergunta simples e direta. Depois de tudo que ouvimos hoje, qual frase mais ficou no seu coração? Escreva nos comentários: com mansidão, Jesus venceu, Cristo me conduziu a Deus, ou eu não preciso mais viver com medo. O seu comentário pode servir de consolo e direção para alguém da nossa congregação online que está lendo em silêncio. E, quando este vídeo terminar, siga para o próximo conteúdo que vai aparecer na tela final. Continue caminhando conosco na palavra, porque uma verdade bíblica bem entendida fortalece a próxima. Guarde esta frase como quem guarda fogo no peito: o justo sofreu pelos injustos para conduzir você a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a graça. Que o Senhor volte para você o rosto dele e te dê paz. Que a ressurreição de Jesus fortaleça a sua consciência, que o senhorio de Cristo firme seus passos, e que o Espírito Santo te faça permanecer com mansidão, coragem e esperança. E que nesta semana você caminhe como alguém que já pertence ao vencedor, em nome de Jesus.